favor, abra suas Bíblias em 1 Coríntios. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Essa Bíblia aqui ela é legal demais, ela tem duas traduções simultâneas, né? Então eu vou ler em corrigida, edição corrigida. Eu vi ela, gostei. E vou ler também na NVI, para ficar bem gravado, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, e a nossa leitura estenderá até o capítulo 3, versículo 1. Leamos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1, sabendo que no original não tem capítulo, não tem título, epígrafe, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Amém, irmãos? Na tradução da NVI, tem aqui, do lado aqui, ó. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Irmãos, NVI, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, esse texto sagrado eu creio que é de comum conhecimento a todos, mas o Espírito de Deus falou muito ao meu coração a respeito disso aqui, e eu gostaria de vos transmitir em rápidas palavras. Aqui nós vemos o ser humano, ele nas suas três dimensões. Natural, versículo 14, o homem natural. O homem espiritual é o mesmo ser humano, mas é espiritual. E o homem carnal, capítulo 3, versículo 1, o ser humano, humus, humano, nas suas três dimensões. O homem natural é aquela pessoa que nunca aceitou a Cristo como Salvador, ou seja, ele nunca foi regenerado. Mas antes de entrar no quesito do homem nas suas três dimensões, eu olho para a Bíblia e também vejo Deus nas suas três dimensões. Nós sabemos que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quando o apóstolo São Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, ele disse: existe um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Aleluia! Deus nas suas três dimensões, sobre todos. Ou seja, é o Deus onipotente,
incognoscível, incompreensível, transcendente. Jó 36, 26 diz: eis que Deus é grande e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Essa igreja nessa noite está reunida para adorar não um ser pequeno, mas um ser grande, todo-poderoso, que o homem, por mais inteligente que seja, por mais sábio que seja, não consegue compreender a extensão da divindade, do poder, da grandeza, da majestade, do Deus dessa igreja, que está aqui no nosso meio e está pronto para te abençoar nessa noite. Sobre todos, existem atributos em Deus que são incomunicáveis. Nós não compreendemos. Mas tem atributos que nós compreendemos. E Ele passa isso para nós. Tanto que Paulo disse, Efésios 5:1, Paulo disse: sede imitadores de Deus como filhos amados. Ninguém pode imitar a Deus na sua onipotência. Mas nós podemos imitar a Deus seguindo o exemplo do Deus que humanizou-se, tabernaculou-se, Jesus de Nazaré. Pedro disse: Ele deixou as suas pisadas, deixou o seu exemplo para que possamos seguir os seus passos. Aleluia! Deus sobre todos, por todos, Jesus. Ele morreu por todos. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira epístola a Timóteo, a seu filho Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, ele disse: essa palavra é agradável a Deus. Ele quer que todos os homens sejam salvos. E ele diz: há um só Deus, versículo 5, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Versículo 6, o qual se deu por redenção, por preço de redenção. Meu irmão, você está aqui nessa noite, comprado, lavado, remido no sangue de Jesus. Por preço de redenção. Você tem dono, sua casa tem dono, sua família tem dono, sua saúde tem dono, e esse dono é Jesus, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus. Ele quer que todos sejam salvos. Mas por que, Cleiton? Nem todos são salvos. A salvação é extensiva a todos, mas é eficaz somente para aqueles que creem, acreditam nela, acreditam no Evangelho de Cristo. A salvação é para todo mundo, a porta está aberta. Você está ouvindo o Evangelho, você está ouvindo a palavra de Deus, mas se você não acreditar e mudar a sua atitude, se converter, é mudar de caminho, é mudar de atitude, se converter, se arrepender, mudar de mentalidade, de pensamento, se converter dos seus maus caminhos, você pode ouvir o Evangelho a vida inteira. Se você morrer, inferno, irmãos. Eita, Clito. Deus é amor. Deus vai me colocar no lugar bom depois da eternidade. Quando eu entrar na eternidade, Deus vai me colocar no lugar bom. Eu não faço mal a ninguém. Eu não dou calote em ninguém. Eu falo com todo mundo. Eu sou um cabra bom na minha vizinhança. Mas a Bíblia diz que todo homem que nasce debaixo desse céu, nasce espiritualmente morto, precisando de um Salvador.
O pecado é pior do que o coronavírus. É mais contagiante do que qualquer vírus que possa existir aqui nessa terra. O homem já nasce pecador, precisando de um Salvador. Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz assim: como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Salmo 58, versículo 3, o salmista disse: aliena-se os ímpios desde a madre, e andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Desde que nasceu. Então olhe para o irmãozinho que está do seu lado e diga assim: não tem jeito. Você que está me assistindo nessa noite, não tem jeito. É Jesus de Nazaré, a solução e a cura das nações. Jesus, o homem natural, está lá. Vê um crente pregando é doido. Quantas vezes eu fui chamado de doido, irmão? Inclusive até pela minha própria mãe, viu, meu irmão? Minha mãe crente, dirigente do centro de oração, mas eu estava lendo tanta Bíblia, tão apaixonado por Jesus. Papai disse: eu quero um advogado na minha família. E Cleiton é um bom argumentador. Esse cabra não tem que vencer ele, não. Esse cabra argumenta demais. Mas quando eu conhecia Jesus, irmãos, eu cheguei para o meu pai e disse: meu pai, direito é o seu sonho, mas eu vou fazer teologia. Eu me encontrei com Jesus, Jesus me encontrou, e eu estou apaixonado por ele. Estou doido por Jesus, papai, e eu quero conhecer ele muito mais. Ele disse: meu filho, quem sou eu para impedir o trabalhar de Deus na sua vida? Eu assino a carta agora de recomendação, vá-se embora. Irmãos, Jesus é apaixonante, o amado da nossa alma. Deus ama seu Filho Jesus, e Deus gosta de perfume, viu, irmãos? Eu também gosto de perfume. Lá em Senegal, para os muçulmanos, eu passava assim, os caras cheiravam assim e diziam: você é o homem do paraíso. Eu digo: por quê? Porque no Alcorão diz que um homem cheiroso é o homem do paraíso. Eu digo: esse perfume que o senhor está cheirando e está vendo é o bom perfume de Cristo. E ele olhava assim para mim e ficava: Abneíssa? Eu digo: Abneíssa, profeta Issa, Jesus. Jesus foi muito milagre. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe é discernido espiritualmente. Ele não tem um espírito. Ele não tem um espírito. Como é que vai entender isso aqui? Como é que vai entender língua estranha? Como é que vai entender jejum? Como é que vai entender contribuição na igreja? Não entende. Por quê? Porque ele não tem um espírito para o auxiliar, para dizer assim: olha, eu vou te guiar em toda a verdade. A Bíblia diz que não tem um espírito. Mas pastor, Deus é amor, pastor. Quantas vezes me falaram isso? Deus é amor. Mateus 10, 28. Não temeis os homens que matam o corpo e depois não pode fazer mais nada. Temei antes aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Quem é essa pessoa? Deus. Salmo 9, 17. Todos serão lançados no inferno aqueles que se esquecem de Deus. Eu até, pastor Clodomiro, eu estava lendo um livro esses dias, que eu gosto muito de teologia histórica, de um autor brasileiro, intitulado E Eles Falaram do Inferno, falando sobre os pais da igreja, que equivale do século II até o século VIII. Os homens pregaram e falavam do inferno.
Hoje não pode mais falar de cruz. Hoje não pode mais falar de inferno. Ai, vai magoar fulano de tal. Tome a sua cruz, seu instrumento de morte todos os dias, vem e me segue. Esse negocinho de evangelho fácil. Não, vou me converter para mim prosperar. Você vai prosperar espiritualmente. Jesus, isso aí é certo. Espiritualmente você vai ficar rico, milionário, herdeiro do dono do universo. Mas ele também te pode prosperar daqui na terra, porque o mundo é do Senhor e a sua plenitude. Romanos 8,32, aquele que deu seu próprio Filho por nós, como também não nos dará todas as coisas? Paulo escrevendo a Timóteo 6,17, ele disse assim, mandas aos ricos desse mundo, que não põe a sua segurança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos, dê glória a Deus por isso. Tem crente espiritual aqui nessa noite, Deus está falando com você. Está entendendo, crente? Agora tem uma receita infalível. Quer prosperar? Dê. Oferte. Não esquecendo, irmãos. Antes de sair de Guiné-Bissau, eu tinha um carrinho. Uma Safira 2002. Rodou muito comigo nas aldeias. Para lá e para cá, malária com força. Doente dirigindo aquela Safira, eu me lembro. Chegou um obreiro lá para me substituir. Eu entreguei a chave do carro para ele, é seu. O rapaz pegou assim, como é isso, missionário Cleiton? Eu disse, é seu. Se eu levar para Senegal, eu não sei, vai ser muito caro, é seu carro. Ele, obrigado, meu irmão, obrigado, glória a Jesus, glória a Jesus. Cheguei lá, Deus me abençoou com outro muito melhor. Está entendendo, crente espiritual? Aleluia! Espiritual, que entende tudo e de ninguém é discernido. Tem vezes que as pessoas olham para nós e não nos entendem. Não entende porque você vem para a igreja todo domingo. Não entende porque você vai para as células. Não entendem. Porque em você habita o Espírito do Senhor. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O homem nas suas três dimensões não deixa de ser um ser humano, um ser. Ser vem do latim, ser, uma entidade invisível. Espírito e alma, ser. Humus, humano, vem de humus, sua origem é hebraica. Humus, argila, terra. Um ser dentro de um corpo de terra. E desses dias eu estava vendo e pesquisando, estudando em francês. Em francês, homem natural, na tradução Luís II, de l'homme animal. O homem é animal, em francês. Não chama de homem natural, chama de homem animal. É um ser que não entende a lei de Deus, assim como um animal irracional não entende a lei dos homens. E eu disse, meu Deus, eu sou um ser humano, uma entidade invisível. Olha, escute só, não quero estragar a sua linha de pensamento se você tiver delas, que já ouvi por aí. Eu sou um espírito que tem uma alma e um corpo. Eu sou um corpo, eu sou
uma alma, eu sou um espírito, eu sou triuno, eu sou um ser humano, triuno. Eu sou tudo isso. Eu sou corpo, sou alma e sou espírito. E quando Jesus vier no arrebatamento, ele vai arrebatar tudo junto. O corpo não vai ficar aqui, vai ser glorificado. O que é incorruptível se revestirá, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Nelson Cleiton não vai entrar lá mancando igual a Jacó, não. Você não vai entrar lá com essa hérnia de disco. Você não vai entrar lá tomando esses remédios que você toma. Você vai entrar lá de cabeça erguida e com um corpo glorioso. Essa é a esperança da igreja. Isso que me motiva, irmãos. Está lá pregando o evangelho, calor de 45 graus, 48. Derreteu, Tiago. Os fios. Lá no imóvel onde eu moro, não tem garagem. O carro fica no sol. Derreteu os fios do computador de bordo do carro. Calor de torar, como de lá no Nordeste. Levei lá para o mecânico disse, pastor, só teve sorte, viu? Que não deu um curto-circuito e não pegou fogo no carro inteiro. Eu disse, porque esse carro tem dono. Ele disse, é o senhor. Eu digo, não, é Deus, está na obra dele. É para ele. E eu estava pensando, eu sou um ser humano, sou completo. Deus me fez na sua plenitude. E olhou e disse, tudo que eu fiz é bom. Imagina a capacidade intelectual do homem, hein, irmãos? Deus trouxe todos os animais da terra e o homem só colocando nome em tudo. Isso é leão. Olha, o nome no hebraico era dado conforme a característica do animal, irmãos. Tanto para animal como para ser humano. Pode estudar a Bíblia no Antigo Testamento, quem sabe um pouquinho. Pega um léxico bom, você vai ver. Aí eu fiquei pensando, Jesus era o quê? Era um ser humano? Jesus era um ser humano? Jesus era um homem, 100% homem. Podia pecar, Cleito? Podia. Satanás foi lá e o tentou. Hebreus diz que ele foi tentado em tudo. Porém, sem pecado, glória a Deus. Mas Jesus não era um ser humano como eu e você. Era o Verbo encarnado. E eu descobri isso lendo a Bíblia, irmãos. O profeta Isaías, capítulo 7, ele disse, o nome dele, uma virgem dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. A palavra humus está lá. Humano, emano. Vem de humus. Barro, argila. Mas só que o sufixo de Deus no hebraico, el. No árabe, para Deus, é al. Por isso que eles chamam Alá. Al. É Elia, al. No hebraico, ele é el. Emanuel. No nosso português. No hebraico, el. É el. El. Humus. O profeta Isaías estava dizendo como ele ia vir. Ele disse, ele vai vir desse jeito. Ele vai vir num corpo de barro, de argila, mas ele não será um ser humano qualquer. Ele vai ser um profeta qualquer, como dizem aí fora as religiões. Ele vai ser o Emanuel, Deus dentro de um corpo de barro. Dá para dar um glória a Deus, igreja? Dá para aplaudir ao Senhor? Ele tabernaculou-se para derramar o seu sangue em prol das nossas vidas. O homem espiritual é aquele que segue a Cristo, tenta segui-lo todos os dias fielmente. Porque se eu não obedeço o Evangelho, quero viver de aparência, a trombeta tocar, eu vou ficar, irmãos. Jesus disse, vai subir um e vai ficar dois. Se tiver dois no campo, sobe um, fica outro. Vai ficar.
Tem que obedecer, mas não tem um tempo da graça, mas tem que obedecer. Tem que obedecer, não tem para onde correr. Quer ver? Atos 5:32, Pedro cheio do Espírito Santo pregando em Jerusalém. O pescador, Jesus só pega os improváveis, irmãos. Eu sou um improvável. Que pensa num caba tímido. Está lá Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, nós somos testemunhas, e não somente nós, mas o Espírito Santo que Deus deu para todos quanto lhe obedecem. Quer ser espiritual? Tem que ter o Espírito. Hebreus 5:9, sendo ele consumado, tornou-se a causa da eterna salvação para todos quanto lhe obedecem. Então me faça um favor, meu irmão, olhe para esse seu irmãozinho que está do seu lado e diga assim, não tem jeito de novo. Diga de novo. É de novo que eu te falo. Só vai subir se lhe obedecer. Agora eu quero ouvir um grito de glória da igreja. Vai obedecer, crente. Obedecei a vossos pastores. Vai obedecer, crente. Eita, irmão Cleiton, e se eu não obedecer? Se eu deliberadamente não quiser obedecer, o que é que vai acontecer? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Olha, irmão, tem vezes que nós somos seres humanos, né? Somos feitos de argila, né? Aí tem vezes que a gente quer entrar na carne, igual no capítulo 3. Você é crente carnal, imaturo. Faça isso não. Pense bem. Não se apresse não. Não se aveste não, como diz no meu Nordeste. Não se aveste não. Provérbios 19:2. Não é bom que a alma não esteja com conhecimento. E aquele que se apressa com seus pés, peca. Isaías 64. Quem crer nele, não se apresse. Você que está querendo as coisas tudo no seu tempo, no seu modo, Deus está dizendo para você, vai vir no meu tempo, vai vir no meu modo, mas vai vir, virá. Mas vá devagar, vá pensando, mas tem vezes que a gente, Jesus, batendo no meu carro, 2h da manhã, eu já estava deitado com a varoa, né? Aí o porteiro, pá, na minha porta. Pastor Messias Cleiton, um grande caminhão a frappé votre voiture. Um grande caminhão bateu no seu carro. Eu olhei para o relógio, 2h da manhã. Estava grogue, andei o dia todinho, sono. E eu peguei a chave do rapaz para ele não ir embora. Porque ele estava com medo. Aí eu desci, quando eu desci ele me viu, o rapazinho, motorista do caminhão, magrinho, mais judiado que passarinho na mão do menino, ele me viu. Ele vou-me embora, vou correr, um homem desse tamanho vai me matar. Eu disse, eu sou de paz. Mas quando eu olhei para o estrago do meu carro, eu disse, Jesus, como é que uma rua estreita dessa, esse homem bota esse caminhão que parece mais um transforme? Eu digo, vamos conversar. Ele disse, vou logo avisando para o senhor que eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Estou liso. Você é branco, você tem dinheiro, e mais desse tamanho, você come uma cabra por dia. Eu disse, mas eu já fui do seu tamanho, viu, meu irmão? E minha esposa me conheceu assim, né? Mon trésor, mon amour. Meus dois amores, meu pedacinho ali, minha Vitorinha. Amor da minha vida, meu tesouro, minha família. Irmãos, e foi para lá e foi para cá. Chama a polícia, chamou, os vizinhos chamou, e não precisa. Chamaram a polícia. Lá vem a polícia, tirou foto, filmaram.
Eu digo, Jesus, vamos para a delegacia? Eu digo, não precisa não. Bora para a delegacia. Chamou a gente, vamos para a delegacia, vamos. Então, cheguei lá, o comissário, lá ele chama comissário, né? Não é delegado não, comissário. Ele olhou as fotos e disse, rapaz, ele está errado. Ele vai pegar, ele vai pagar o seu carro, ele vai pagar o conserto. E eu disse, amém. Espere em Deus. Irmãos, ele disse, mas só que aqui não resolve branco, ele chama tubá branco, né? A língua lá, o olof. Aqui não resolve, só resolve amanhã, 8 horas da manhã, numa secretaria chamada a Secretaria de Acidente de Trânsito. Acidente de Trânsito. Eu digo, ok, d'accord. 8 horas estava lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, os policiais estavam sentados lá, um cabo e um sargento. O rapaz já tinha se adiantado, estava falando Olof. Olof não tem, para os irmãos terem ideia, não tem grafia em português. As letras parecem árabe assim. Eu prego em francês, mas tem que ter um obreiro do meu lado, um jovem, para me traduzir em Olof, porque a maioria lá são analfabetos, não entendem francês, obviamente. Então, ele falando uma ruma de palavra ao mesmo tempo em Olof, sem entender nada. Mas quando eu entrei, a minha aparência assustou o policial. O policial disse, pronto, esse rapaz, vamos dar causa perdida para ele ou o tamanho do rapaz? Porque lá eles julgam assim, né? João 7,24, não julguei segundo a aparência, viu? Mas segundo a reta justiça. Conheça primeiro, ande com a pessoa, para você julgar essa pessoa e falar dela. Eu não falo de ninguém. Se eu não andar com a pessoa, eu não toco no nome dela. Não conheço, para mim é gente boa. O amor não suspeita mal. Quem tem o Espírito tem amor. Romanos 5,5, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Você tem amor sim, não é para vender não, é para dar. Diga amém. 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 A polícia disse, não, você está errado. Eu digo, estou errado. O seu carro estava onde? Eu digo, estava lá paradinho, tinha 8, o meu foi o sorteado. Tem coisa que acontece com missionário e milionário, viu, irmãos? Estava lá paradinho, um caminhão levou a porta, levou a lateral do carro todinho. Aí ele olhou, disse, branco, perdesse. Na hora, assim, o sangue esquentou. Sou paraibano, rapaz, comedor de macaxeira, cuscuz, carne seca. O sangue esquentou. Eu respirei fundo e digo, eu sou a luz do mundo. Eu sou luz do mundo. Sou sal da terra. Eu tenho valor. Aí a pessoa diz, não, você é sal, mas se o mundo for hipertenso. Uma vez eu estava pregando, falaram isso para mim. Eu digo, você quer salgar demais, meu irmão. Você vai ganhar essa cidade todinha. E se o mundo tiver hipertensão? Eu digo, você não entendeu. Eu vou lhe explicar. O sal, na época de Jesus, era um artefato de luxo, viu, irmãos? O sódio no sal era uma coisa cara. Os soldados romanos recebiam, na sua maioria, o pagamento no final do mês em sal. E eles comercializavam. Daí surgiu a palavra latina salarius, que vem de sal. Quando os discípulos não eram rabinos, mas eles sabiam, porque eles estavam ali em torno do mundo romano. Quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, eles entenderam muito bem, nós temos valor, viu, Pedro? Olha, estou dizendo para você, Pedro. André olhou para Pedro e disse, você tem valor, rapaz. Sua mãe é calejada, você não cursou um curso de rabino, mas você tem valor. Olhe para o seu irmão e diga assim, você tem valor. Porque o Espírito do Senhor habita em você. Aplauda o Senhor, igreja, porque é o Senhor que nos valoriza, é o Espírito que habita em nós. Aleluia. Meus irmãos, se eu for pregar, eu vou até meia-noite, vou fazer igual Paulo fez em Éfeso. Se tiver eutico na janela, não sei se eu vou te ressuscitar no poder de Jesus. Então vou parar por aqui. Deus continue abençoando essa amada igreja, o nosso amado pastor Valteci, a amada irmã Nininha, sempre pergunta, irmã Nininha,
pastor Tiago, pastor Fabiano, Gilson, gente muito boa, todos os irmãos, continuem orando por nós. Nós somos carentes das vossas orações, que sejamos crentes espirituais para ir para o céu, amém? E se tiver algum homem natural aqui, eu conheço Jesus. Tem pessoas que conhecem a história do Cristo, mas não conhecem o Cristo da história. Reflita nisso. Que Deus abençoe a todos e muito grato pela oportunidade em nome de Jesus.